meu nome é Valdice. Venho aqui contar para vocês um relato que aconteceu comigo e minha família. Ainda quando éramos criança, vimos um objeto não identificado e meu irmão teve contato direto com um ser ou uma criatura que não pertencia a esse mundo. Espero que gostem. Morávamos em uma fazenda, não me lembro bem o nome. Na época eu era muito pequena. A casa que morávamos não tinha energia. A luz era de lampião. Também não tínhamos banheiro na casa para fazer nossas necessidades. Íamos até uma pequena privada do lado de fora da casa. Morávamos por um bom tempo nessa fazenda. Tudo corria bem. Até que um dia, algo muito estranho aconteceu. Era noite, estávamos na sede da fazenda. Meu pai, não me lembro por que, não estava com a gente. Era apenas eu e minha mãe e meus irmãos. Estávamos indo embora para casa, quando eu e minha mãe paramos para fazer xixi no meio do mato. Meus irmãos nos esperavam logo à frente. Estávamos conversando eu e minha mãe, enquanto esvaziávamos a bexiga, quando observamos que do meio do mato, por entre algumas árvores, saiu uma bola de luz. Veio em nossa direção, parou a alguns metros de nós duas e ficou ali, parada a uns 2 metros de altura, flutuando no ar. Minha mãe me disse: "Ande logo, filha, vamos sair daqui, corre." Saímos todos correndo para casa, assustados com aquela enorme bola de luz, que rapidamente, em um piscar de olhos, sumiu no céu escuro. Um de meus irmãos, por ser o mais velho, rapazote, quando meu pai não estava presente, ele se sentia na obrigação de nos proteger. Ele se sentia como se fosse o homem da casa. E vendo aquela situação, ele não queria mostrar medo, dizendo que enquanto ele estivesse ali, nada ia acontecer a nós. Ao chegarmos em casa, meu irmão continuou falando que não tinha medo de nada e se qualquer coisa aparecesse em sua frente, ele iria deitar na porrada, e que aquela coisa que vimos era espírito, algum tipo de alma penada, e que ele não tinha medo nem dos vivos, quanto mais dos mortos. Foi aí que as coisas ficou estranhas. Meu irmão foi até a porta da sala para fechá-la, apenas com o lampião em mãos, a pedido de minha mãe. Meu irmão, bancando o machão, ainda saiu para fora da casa para dar uma última olhada. Ao pisar do lado de fora da porta, ele bateu de frente com um ser enorme. O ser estava parado, o olhando fixamente. Segundo meu irmão, ele não teve coragem de olhar para o rosto daquele ser, mas podia sentir a respiração forte do ser em cima de sua cabeça. Meu irmão ficou paralisado por um bom tempo. Logo ele soltou um grito e saiu correndo para dentro da casa, largando a porta aberta e o lampião para trás. O nosso medo foi tanto que eu e minha mãe nos trancamos no quarto e meus irmãos em outro. Ficamos todos trancados até o dia amanhecer. Quando o dia amanheceu, não vimos mais nada, mas meu irmão nunca esqueceu desse dia. E ele não toca no assunto, e não diz nada a respeito, e nem fala que quer que era aquele ser que ele viu. Mas eu me lembro muito bem desse fato ocorrido com nossa família. Boa noite a todos e obrigado, Mistérios Ocultos, por compartilhar meu relato. Tony, uma vez aconteceu um negócio comigo, com minha mãe, né? A gente morava em uma fazenda, aí nesse dia tava eu, meus irmãos e minha mãe, né? Aí nós fomos fazer xixi em frente
a sede, né? Isso era à noite, né? E naquela época nós não tinha energia ainda, era a lampião. E aí quando nós fomos fazer xixi, de repente saiu uma luz grande de dentro dos matos. Só que a luz saiu do sentido de baixo para cima e assim, quando ela assim alcançou uns 2 metros de altura, ela sumiu assim muito rápido, como um relâmpago. E nesse dia tava só nós, né? A gente era criança, a única adulta que tinha era minha mãe. Aí nós entrou correndo, né? Minha mãe corre, minha filha entra, corre, corre. Aí nós entrou correndo e aí o meu irmão, né, o mais velho, né, tava lá também. Aí a minha mãe pediu para ele ir fechar a porta. Nisso que ele foi fechar a porta, ele falou que se fosse algum espírito, alguma coisa que ele mordia, tal, né? Aí nisso que ele foi fechar a porta, é, quando ele estava saindo pro lado de fora, ele se bateu assim, ele se deparou com uma criatura grande, maior do que ele, e ele sentiu a respiração dessa criatura na cabeça dele. Nisso que ele se bateu com essa coisa, ele entrou correndo. Ele entrou correndo, deu um grito assim de pânico, que até hoje eu lembro disso. Nossa, foi assustador. E isso foi após a aparição dessa luz enorme que saía de dentro dos capim. Tipo, como se fosse um objeto assim que estava ali parado e de repente ele acendeu as luzes e voou, assim, sabe? Tipo um objeto voador, né? Não identificado. E após isso, apareceu uma criatura, que essa criatura foi a que o meu irmão, quando foi fechar a porta, se deparou com ele. Só que o meu irmão não conseguiu ver, só sentiu o, o corpo dele, assim, dessa criatura e a respiração, sabe? E nisso ele entrou correndo para dentro de casa. Aí nós, cada um correu para dentro de um quarto, né? Minha mãe pegou eu, a minha irmã, correu para um quarto e os meus irmãos correu para outro e a porta ficou aberta e nisso ninguém foi fechar, porque foi uma situação assim tão assustadora que ninguém teve coragem nem de voltar para fechar as portas.